Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Estação Saúde. E hoje nós vamos falar sobre um transtorno que é considerado por muitos como o mal do século, a ansiedade. E para isso, a TV Câmara tem o prazer de receber a psicóloga Maria Dalva Lorenzetti, que é especialista em neuropsicologia. Seja bem-vinda à TV Câmara, Dalva. Oi, bom dia, obrigado pelo convite, eu fico à disposição. Então, para começar, Dalva, eu queria, na verdade, começar desmistificando uma situação. Muita gente acha que ansiedade é você estar ansioso para algo acontecer. E, na verdade, não é muito bem isso, né? A ansiedade, ela é muito comum, né? É um sintoma que a gente tem, né, em relação ao medo, quando vai acontecer algo novo, né? Então, como se fosse um preparatório que nós temos para receber essa situação nova e enfrentamento dessa situação nova, né? Então, a ansiedade é algo que é até positivo, é ela que nos prepara para a resolução de determinados problemas, né? De situações que nós, por exemplo, nunca vivenciamos, ou uma situação de estresse um pouco maior. Então, é como se fosse algo que vai nos preparar para as respostas mais positivas, né, perante aquela situação. E então, quando a ansiedade passa a ser algo negativo que precisa se tratar e que a gente já fala de sintomas, né? Porque sintoma normalmente a gente relaciona à doença, né? Eu sei que a ansiedade não é necessariamente uma doença, mas quando que ela precisa começar a ser tratada como algo não tão positivo? Quando a ansiedade fica patológica, é algo que nos impede a ação, não é? Ou a nossa ação, ela fica muito impactada por conta desses sintomas. Os sintomas podem ser físicos também, né? Então, eu posso ter taquicardia, sudorese, né? Eu posso ter um medo exacerbado perante determinadas situações, e também essas situações de eu ter o pensamento muito recorrente perante aquilo, né? Então, tudo que for nos impactar de uma forma muito negativa, tanto para o não enfrentamento da vida, né? Das situações cotidianas, quanto para algo que eu não consiga enfrentar a situação, mas se há um enfrentamento, eu tenho um sofrimento muito grande, aí sim a ansiedade fica maior. E aí começa a questão patológica. Aí pode ser que eu tenha um transtorno de ansiedade, um transtorno ansioso, né? Mas vai nos impactar mais, tanto para o enfrentamento, de eu enfrentar ou não a situação, conseguir chegar até o fim da situação, quanto a um custo emocional muito alto para o enfrentamento. Aí sim ela se torna patológica. E a ansiedade, se não tratada da forma corretamente, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, ela pode desenvolver outras doenças, né, consideradas doenças mesmo? E se sim, eu gostaria de saber quais você vê mais recorrente acontecer. Então, a ansiedade, quando não tratada, eu posso desenvolver quadros, né, do tipo de um transtorno de humor, por exemplo, um quadro depressivo, por exemplo, eu posso ir escalonando essa situação da ansiedade até chegar num quadro maior. Eu posso também desenvolver sintomas do tipo gastrite, não é? Alergias, não é? Às vezes até doenças relacionadas à questão autoimune. Então, quando não tratada, ela vai impactar de uma forma muito negativa na minha vida. Inclusive com essas doenças, do tipo, né, por exemplo, a gastrite, por exemplo. Se eu tenho, perante uma situação que eu observaria como cotidiana, e eu começo a ter sintomas de dor, né, na região do estômago, por exemplo, eu posso estar desenvolvendo um quadro de gastrite, por exemplo, né? Então, ela pode sim ocasionar outras doenças, sim. E existem níveis, eu não sei se eu posso dizer assim, mas níveis de ansiedade. Quando ela está no padrão normal, eu consigo ter um enfrentamento da minha vida, né? Então, ela me prepara para eu resolver situações aí, né? Mas quando ela está no nível mais acentuado, né? Então, eu já tenho os sintomas físicos associados, eu tenho pensamentos que são reverberativos, que não saem da minha cabeça, aí significa que realmente ela escalonou de uma forma que já está maior ali para mim, né? Então, sim, a gente pode
não classificamos como níveis leve, moderado, grave, mas existe essa situação, sim, de aumento, e aí eu já, né, tenho um sintoma maior em relação a isso. E então, falando agora de tratamento para esses casos, né, mais acentuados, qual é o tratamento mais indicado? E eu já queria que você abordasse qual profissional procurar, que a gente mesmo tem dúvida. Eu vou no psicólogo, eu vou no psiquiatra, qual a diferença entre esses dois profissionais e quando procurá-los? O psicólogo, por exemplo, ele vai me ajudar no sentido de eu ter estratégias, né? De eu verificar aquela situação que eu, há um tempo atrás, poderia ser normal para mim, e agora eu entendo como algo extremamente estressor, agressivo para o meu cérebro. Então, o psicólogo vai me dar estratégias para enfrentamento, né? Se eu tenho uma ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, ele vai me ensinar uma série de técnicas para o enfrentamento de situações. Por exemplo, se eu entro num banco e começo a ter um sintoma maior de medo, né, um medo muito grande de que algo vai acontecer, né, que eu possa ser assaltado, ou que vai acontecer um sequestro ali dentro, e aquilo me traz um não enfrentamento, eu vou embora do banco, por exemplo, né, o que o psicólogo vai fazer é me dar estratégias para observar o ambiente de uma forma mais natural e não tão ameaçadora. O médico, ele vai entrar na situação realmente da conduta, dessa questão mais medicamentosa. Então, ele pode entrar com medicações para que diminua essa condição da ansiedade ou de outros quadros aí, por exemplo, se eu já estou num quadro depressivo, por exemplo. Então, o ideal seria você procurar um médico se o sintoma realmente está muito grande, né? Um psiquiatra, por exemplo, e o ideal seria associar a terapia, né? Geralmente a terapia cognitivo-comportamental, que vai me dar estratégias para enfrentamento, né? Estratégias de como lidar com as situações. Ah, tá. Então, não necessariamente eu preciso procurar primeiro um psicólogo para ele me encaminhar para um psiquiatra, dependendo da avaliação. Eu posso ir direto, talvez, num psiquiatra. Sim, o primeiro ou o segundo, sendo um psicólogo e um psiquiatra, aí realmente vai, eu entendo assim, geralmente as pessoas procuram um psiquiatra quando a questão está muito exacerbada, quando está demais, né? Mas você pode procurar antes de chegar nesse ápice, né? Então, você pode ir para o psiquiatra, sim, e aí ele vai verificar se há necessidade de uma medicação ou não. Mas a terapia para enfrentamento, ela deve ocorrer. É que, às vezes, o paciente não tem recurso para enfrentamento. Às vezes, você tem que entrar com a medicação antes para que ele consiga ter o enfrentamento. E Dalva, já que você falou de terapia, muita gente fala de terapia, né? Hoje, digamos assim, virou moda falar de terapia. Mas as pessoas, às vezes, eu percebo que elas nem sabem o que significa fazer terapia, né? O que é esse tratamento. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como funciona a terapia, o que é na prática mesmo dentro de um consultório. A terapia, a gente imagina assim, né? Tanto a palavra psicólogo quanto a palavra psiquiatra, a gente associa muito a condição de loucura, por que eu vou procurar, né? Mas se há um sofrimento psíquico, e esse sofrimento até do corpo, né? Porque se eu tenho uma gastrite, se eu tenho, por exemplo, uma alergia que não cessa, não é? Então há um sofrimento, né? Então eu tenho que entender que eu não sou só o meu corpo, eu sou também a questão emocional também, né? Eu não sou um ser que é só orgânico, né? Então a procura do psicólogo nesse sentido seria para a questão de eu ter estratégias para esse enfrentamento. Então, o que ele vai fazer, o psicólogo? Ele vai ensinar esse cérebro a verificar uma situação que anteriormente ele via como cotidiana, como corriqueira, né? E a ter estratégias diferentes perante essas situações. Então, o psicólogo, ele vai me dar a ajuda necessária para eu ressignificar aquelas situações que hoje eu vejo como muito estressantes, né? Então, assim, não é só uma conversa, não é? Não é só uma conversa que eu vou ali e conto os meus problemas.
o psicólogo ele me dá estratégias, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, que nesses casos ajuda bastante. Então, ele me dá um novo significado para aquelas situações, né? Onde eu deixo de ser uma vítima ali daquela situação, né? De estar passando por uma situação que eu não consigo ter enfrentamento, e passo a entender essa situação de uma forma totalmente diferente e que eu posso atuar nessa situação de uma forma extremamente diferente. Doutora, muita gente confunde ansiedade com o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Explica para a gente como diferenciar esses dois tipos de transtorno, né? E eu também queria saber se eles podem ocorrer simultaneamente em uma mesma pessoa. Muitas pessoas confundem mesmo. Geralmente eles vêm para consultório dizendo, por exemplo, se é um adolescente ou uma criança, eles referem, olha, ele não para, ele é muito ansioso, né? Então, às vezes, a agitação psicomotora, ela é confundida com ansiedade, né? Então, aquela criança que não para o pé, a perna, por exemplo, ou anda para a sala de um lado para o outro, né? Então, às vezes, é vista como uma questão de ansiedade, por exemplo, né? E que numa avaliação a gente vai entender que esse sintoma não está relacionado só a uma ansiedade exacerbada, mas sim voltado a uma questão de uma falta de planejamento, né? Essas funções que a gente chama de função executiva dentro do cérebro, elas não estão funcionando da forma como deveriam. Então, essa criança, por exemplo, não tem freio de comportamento, não consegue filtrar algumas situações para atuar de uma forma diferente. Então, é muito diferente aí. A ansiedade, ela está numa ponta, o TDAH está em outra. Elas podem ocorrer juntas? Podem. Quando eu tenho um TDAH, a possibilidade de eu ter ansiedade, ela aumenta bastante, né, em relação à população normal. Então, a criança que tem TDAH pode ter ansiedade também, tá? Mas o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade é uma falha ali dentro do cérebro em relação a uma recaptação de dopamina, funciona de uma outra forma, né, na neurologia, né? Então, ela não tem a ver com esse aspecto só do enfrentamento das situações, né? De eu ter a disposição para esse enfrentamento, mas sim algo relacionado a um fator neurobiológico, tá? Então, o TDAH, esse transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno relacionado ao neurodesenvolvimento, né? Mas a ansiedade, ela está dentro desse quadro mais voltado ao enfrentamento de situações, corriqueiras ou não, em que, de uma certa forma, eu perco a noção do como enfrentá-lo, tá? Então, o TDAH, ele pode ocorrer, sim, ansiedade, assim como no TDAH eu tenho aumento, por exemplo, de depressão, de quadros de depressão, quadro de transtorno desafiador opositor, por exemplo, eu tenho um aumento de possibilidades do que nós chamamos de co-ocorrência, que são as doenças, né, esses transtornos que ocorrem junto. Tá certo, então só para a gente frisar, então vamos ver se eu entendi corretamente. O TDAH, ele tem como causa fatores genéticos, né? E a ansiedade, tem algum fator que costuma desencadeá-la, assim, questões do ambiente, questões comportamentais, questão do relacionamento entre uma pessoa e outra? Isso. O TDAH, ele tem um fator, né, que é genético, sim, então mais pessoas na família vão ter, né? A gente tem uma prevalência mais ou menos de 9 meninos para uma menina, então há um aumento no número de pessoas com TDAH em meninos do que em meninas, provavelmente por conta de eu não ter um diagnóstico das meninas, que geralmente são mais quietas, e aí elas são subnotificadas, né? A gente acaba não tendo acesso a essas meninas, não é? Mas também em relação ao quadro de ansiedade, quando eu tenho um transtorno ansioso, eu também tenho que ter carga genética, tá? Para eu desenvolver esses quadros maiores, eu tenho que ter uma carga genética. Os gatilhos, eles estão associados aos fatores sociais, né? Então, assim, alguma situação muito adversa, muito diferente que eu passe, né? Eu posso ter esse gatilho que é social. Por exemplo, nós tivemos um aumento de ansiedade muito grande, em torno de 25%, a gente tinha antes em torno
de 7 a 12% da população tinha ansiedade. Hoje a gente tem um aumento muito, muito grande após pandemia, né? Então, após pandemia, nós tivemos um aumento significativo em relação aos quadros de ansiedade. E essa situação de pandemia fez esse gatilho que a gente chama, né? Que é esse start em relação a esse DNA que eu tenho já, que é uma predisposição genética minha, e que aí desencadeou, né? Eu passo a ter sintomas maiores, né? Não só aquele medo corriqueiro, aquela coisa mais tranquila em relação ao enfrentamento da vida, né? E, doutora, esses transtornos que a gente comentou, né, ansiedade, TDAH, eu posso falar em cura ou eles são apenas controláveis com tratamentos e medicação? Aliás, quando é a hora de entrar com uma medicação? O TDAH, ele é algo que vai me acompanhar a vida inteira, tá? Então, assim, eu tenho os sintomas em relação à desatenção e à hiperatividade que podem me acompanhar a vida inteira. Geralmente, na adolescência, a gente tem uma diminuição do nível de agitação psicomotora. Então, a gente tem uma conformação diferente ali dentro do cérebro em relação à formação de dopamina, produção de dopamina. Então, a gente tem uma diminuição das pessoas muito agitadas, né, depois da adolescência. Mas nós vamos ter ainda alguns pacientes que vão continuar agitados, né? A gente conhece adultos que são mais agitados, né? Provavelmente no seu convívio você tenha pessoas mais agitadas, desatentas e agitadas ainda. Mas muitas delas, elas se referem assim para a gente, olha, até 14, 15 anos eu era o terror, depois eu só continuei desatento, né? Então, assim, esses sintomas, eles diminuem em relação à agitação psicomotora, mas continuam em relação à desatenção, tá? Então, vai me acompanhar a vida toda, porque isso não é uma doença, isso é uma característica da pessoa, né? O que existe é a estratégia, né? Então, assim, o que nós entendemos é que o tratamento em relação tanto à questão medicamentosa quanto à questão de terapia e também trabalhar a família dessa pessoa é o que vai resultar, ter um maior resultado e impactar mais positivamente na vida dessa criança, desse adolescente ou desse adulto, tá? Então, não há cura. Nós procuramos essa situação de medicação, geralmente, quando nós vamos associar aí, né? Então, o médico ele vai sempre pontuar nesse sentido, né? Então, entrar com uma medicação, eu tenho que levar alguns fatores aí em consideração. O baixo desempenho escolar, por exemplo, né? Esse desempenho escolar persistente abaixo do que a gente espera para a idade, né? Um impacto social muito grande, então essa pessoa passa a ter discriminação dentro dos ambientes sociais, então são pessoas, por exemplo, que não são convidadas para a festa, porque às vezes ficam muito agitadas ou dão problemas ali dentro daquela festa, então tem um impacto social muito grande. E, por exemplo, uma criança, se ela se coloca em risco, né, se é aquela criança que não consegue ter, por exemplo, a autodefesa, né, então vai numa festa, por exemplo, numa chácara, vai para o rio e se joga no rio, por exemplo, que quer nadar, né? Então, assim, acaba colocando em risco a própria vida. Então, são fatores que o médico sempre vai levar em consideração para entrar ou não com uma medicação. Mas, geralmente, associa a medicação à terapia, porque essa pessoa vai ter que ter estratégia, visto que é um quadro que é persistente, então ela vai ter que ter estratégias para enfrentamento disso, né? E também trabalhar com a questão familiar. É muito, muito importante trabalhar com a família, do como a família lida com os sintomas de TDAH naquela pessoa. Perfeito. E, doutora, para finalizar, a gente sempre pede que o nosso convidado deixe uma mensagem para quem está assistindo e talvez esteja passando por um quadro, nesse caso de ansiedade ou de TDAH, ou tem um filho, né? A gente falou muito de criança, né? Então, ou tem um filho que está passando por esse problema. Eu gostaria que você deixasse essa mensagem. De quanto essa questão do TDAH, mais impactos negativos essa pessoa já vivenciou. E vai ter uma vivência de vida muito negativa, né? Então, assim, a pessoa que chega para a gente, mais velha, ela sempre refere para a gente, eu sempre achei que eu não era capaz, eu sempre achei que eu não conseguia suportar as coisas, eu sempre me achei um fraco,
né? Então, assim, para não ter essa ideia de que a vida tá da forma como está, porque eu não sou capaz de enfrentamento, né? Então, procure um profissional, né? O profissional vai poder te orientar, vai poder ter uma orientação no sentido de enfrentamento aí e de ter estratégias diferentes. Tá certo, então. O Estação Saúde de hoje conversou com a psicóloga Maria Dalva Lorenzetti sobre ansiedade e TDAH. Eu agradeço novamente a sua participação aqui na TV Câmara, viu, doutora? Obrigada, eu fico à disposição. E você que assistiu o nosso programa de hoje pode participar sugerindo pautas para as próximas edições. É só escrever para o e-mail que está aparecendo aqui na legenda do vídeo. E o nosso Estação Saúde de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueça de acompanhar os canais oficiais da TV Câmara. Até a próxima!